sempre tratando com Deus, todos os assuntos, todos os momentos, todos os estados de alma, assim são os salmos, tratativas com Deus em todos os caminhos humanos, sempre tratando com Deus, era a atitude do povo de Israel no livro de Salmos e deve ser a nossa também nestes dias. Hoje vamos atentar para o Salmo 127. Salmos 127. Enquanto atravessamos o livro de Salmos, pensando nos diversos salmos, há um salmo, um verso que temos focado e temos procurado até memorizar. É o verso 105 no Salmo 119. E diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos dizer juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Grande palavra de Deus. E assim faz conosco no livro de Salmos também. Dependência aprendida. Salmo 127. Ouça a palavra de Deus, receba, que o Senhor o abençoe nesta palavra, nesta noite. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esta é a palavra do Senhor. Napoleão foi o grande líder militar na França e faleceu em 1821. Mas quando Napoleão estava no ápice das suas conquistas, do seu poder, do seu sucesso militar e conquistador, ele foi perguntado de que lado Deus está nesses embates. Está conosco ou está com o outro lado? E ele respondeu: Deus está do lado daquele que tem a melhor artilharia, o melhor exército mais equipado. Deus está do lado de quem tem a melhor artilharia. Essa é uma resposta prepotente e arrogante de Napoleão, mas é fácil de entender, porque ele estava no topo, estava vitorioso, e o que contava realmente não era Deus, mas era a sua artilharia. Isto que resolve as coisas. Mas ele acabou derrotado na batalha de Waterloo, especialmente, e acabou preso também. Mas depois de preso e longe da sua glória, das suas vitórias, outra vez questionado, ele teve uma resposta bem diferente. Ele disse: o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. O homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Essa colocação faz-nos lembrar Provérbios, capítulo 16, o provérbio, verso 9. No seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. No seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos.
A verdade é que nós somos dependentes de Deus e precisamos aprender esta verdade. É uma verdade que é verdade, então, independente de que nós pensamos, a atitude que temos. E nós vivemos muitas vezes ignorando esta verdade. E ela precisa ser aprendida por nós. Nossa dependência do Senhor, e é Ele que tem a última palavra e o controle de todas as coisas. Este salmo que nós lemos, Salmo 127, é um dos salmos dentro do saltério, é um dos salmos da peregrinação. Os salmos da peregrinação eram salmos que o povo de Israel cantava na peregrinação em direção a Jerusalém. Havia os festivais religiosos que o povo atendia em Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas vinham de todas as cidades, vilas de Israel para celebrar, por exemplo, a Páscoa, a festa das cabanas, os primeiros frutos. Subiam a Jerusalém, e especialmente para ir ao templo, grande era o festival. Então eles tinham salmos que eles cantavam enquanto eles caminhavam. Alguns caminhavam mais de um dia, 2 dias, até horas e horas, e iam pela estrada, e inclusive o cortejo se aumentava conforme outros iam se ajuntando no caminho. E havia esses salmos que eles cantavam no caminho. E esse é um dos salmos que eles cantavam, recitavam no caminho para Jerusalém. Por isso, um salmo da peregrinação. Mas quanto ao seu conteúdo, ele é classificado pelos os entendidos, eruditos da Bíblia, como um salmo de sabedoria. Este é um salmo que ensina a sabedoria, a prudência para a vida, uma verdade da vida. Enquanto se canta, se aprende. E se aprende cantando. E o que é que este salmo nos ensina? O que este salmo leva eu e você a aprender? Aprender a depender. Aprender a depender. Dependência de Deus não é algo que nos vem naturalmente. Naturalmente nos vem uma ideia, um conceito de autonomia diante de Deus. Nós fazemos e nós realizamos. É nosso poder, é nossa habilidade, é nossa capacidade, é nossa inteligência, a nossa esperteza, é que fazem as coisas acontecer. Nós não somos naturalmente dependentes, por isso precisamos de textos como este na palavra de Deus, que nos ensina, nos chama a depender, essa sabedoria da dependência. Você já aprendeu a depender na sua vida, ou você caminha na prepotência humana, no orgulho humano, nessa ideia ilusória de que você é autônomo diante do universo, e tudo que acontece, você faz, é porque você se move no seu poder e na sua capacidade. Ou você já aprendeu a depender e entende que não é assim. Eis o grande ensino do Salmo para nós nesta noite: aprender a depender. Aprenda a depender. Aprenda a depender. Reconheça a figura basilar na sua vida, na existência humana. Quem é a figura basilar? Nos projetos de vida que você tem, no que você realiza, no que você efetiva. Quem é a figura basilar? Quem é o agente fundamental? Deixe-me dizer desde já, na sabedoria do Salmo, que nos ensina a depender, que não é você a figura basilar. É isto que o Salmo ensina. O Salmo ensina que é o Senhor a figura basilar. O Salmo nos aponta aqui a verdade que o Senhor Deus é imanente, isto é, Ele é presente. Ele é transcendente, Ele é independente da sua criação, Ele não se confunde com a criação é um ato dele, distinto dele então, enquanto existência, mas a presença dele é achada na criação, em nossas vidas, no dia a dia. Deus é imanente,
Veja só que Deus aqui no Salmo se envolve com o nosso projeto de casa, se envolve com o nosso projeto de cidade, de segurança, de trabalho, de família. Deus muito presente nos nossos projetos, no nosso agir, no nosso fazer. Deus que está aí e está por detrás do que nós fazemos. É Deus que viabiliza. O viabilizar de Deus é fundamental, não é superficial. Sem Ele, não acontece, se não houver a vontade do Senhor. Mas as pessoas não reconhecem isso. Como é que as coisas acontecem? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz que Deus dá o sol ao ímpio também. A verdade é que reconhecendo não, é a ação de Deus em nossas vidas que possibilita estas coisas. Agora, reconhecer que há esta figura basilar na minha vida, naquilo que eu faço, não é o mesmo do que essas afirmações comuns que vêm mais de uma tradição cultural, que tem uma função talvez mais mística, ou se Deus quiser, ou Deus te abençoou, ou foi Deus que fez. São afirmativas comuns, mas que não são realmente expressão de alguém que aprendeu a verdadeira dependência de Deus. É um palavreado de tradição, bonito socialmente, quem sabe, talvez é místico, quem sabe assim dá algum poder para as coisas acontecem como eu quero, etc. É palavreado vazio. O Salmo está nos chamando para algo muito mais profundo. A dependência que temos que aprender é muito mais que afirmativas culturais e místicas. Reconhecer essa figura basilar, mas o Salmo fala de Deus como Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, o Senhor. E aí nós temos que lembrar que no Velho Testamento, no livro de Salmos, quando aparece essa palavra Senhor, na verdade estava escrito o nome de Deus, mas os judeus não ousavam falar o nome de Deus. Diante do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham um temor, uma reverência tremenda. Então, quando chegava no nome de Deus, ao invés de dizer o nome de Deus, eles diziam Senhor, Senhor. E nas traduções eles passaram a escrever Senhor, ou melhor, as vogais de Senhor, e aí então se falava Senhor, e as traduções colocam a palavra Senhor. Mas ali está, neste salmo, por exemplo, quando aparece Senhor, está o nome de Deus, que é o nome da aliança. O que é aliança? Pacto. Deus fez o pacto com o povo de Israel era o povo de Deus. Deus estava pactuado com o povo de Deus, com o povo de Israel. Esse é meu povo. E a história segue do povo de Israel até que vem Jesus Cristo. Israel nos dá Jesus Cristo para que essa aliança então se estenda e surge o povo de Deus, a igreja. E a nova aliança vem em Jesus Cristo. E agora, em Jesus Cristo, aqueles que são dele estão pactuados com Deus. Jesus fala da aliança, do pacto, na noite da sua traição, quando ele celebra a ceia, a mesa do Senhor. Lucas 22:20 nos fala de Jesus tomando o cálice e dizendo: este é o cálice da nova aliança, do novo pacto. Falando do pacto que Deus estabelece nele, através da sua morte por nós. E quando nós nos encontramos com Deus, através da morte de Jesus Cristo, então Deus entra num pacto conosco e ele diz: você é meu em Cristo, pelo perdão que vem de Cristo, você é meu hoje e para sempre, você está perdoado e você pode entrar em comunhão comigo, Deus diz, e você então é meu para todo sempre, estamos pactuados. Então, o Senhor aqui no Salmo é este Deus do pacto, da aliança. É o Deus que é confiável, então, e é o Deus que é gracioso. É maravilhoso aprender a depender, reconhecendo esta figura basilar, que é Deus realmente, aquele que é fundamental
para a minha existência, para o que eu sou, para aquilo que eu faço, e que sem Ele realmente nada sou. É maravilhoso conhecer esse Deus em que eu posso confiar, que me comprou com o preço da morte de Cristo, e é um Deus que então é gracioso, porque Ele fez um pacto comigo, não baseado naquilo que eu merecia, mas nos méritos que Ele realiza por mim em Cristo na cruz. Cristo morre a minha morte. É nos méritos dele, então, que Deus pactua comigo. Isso chama-se graça. Um Deus gracioso, um Deus confiável. Esse é o Senhor em questão no Salmo. E aí, então, nós temos um Deus, segundo o Salmo, um Deus que é interessado em nossas vidas. É um Deus interessado na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família. É um Deus cuidador. É um Deus que quer cuidar do nosso projeto de casa, nosso projeto de cidade, nosso projeto de trabalho, nosso projeto de família. É esta figura basilar, maravilhosa, tremenda, que nós temos que aprender a reconhecer como figura basilar, e então aprender a depender dele. É preciso, então, que tiremos do trono essa visão de que nós aqui somos aqueles que fazemos acontecer. Nós é que somos a causa das coisas. Deus é aquele que realmente faz as coisas acontecerem. É aprender a depender, é algo que nós precisamos exercitar. Reconhecendo a figura basilar. Aprenda a depender, seja humilde nas suas iniciativas. Seja humilde nas suas iniciativas. O Salmo diz, será inútil vocês trabalharem, será inútil guardar a cidade, se o Senhor não guardar. O Salmo está falando da insuficiência humana, que nós sozinhos não fazemos as coisas acontecer. Se as nossas ações produzem algo, é porque Deus confirma e Deus permite que assim seja. Precisamos cair na real. Quem nós somos? Dependentes, impotentes, sem Deus. É inútil nosso agir e fazer se não for a confirmação de Deus e Ele nos concedendo aquilo que nós estamos objetivando. Agora, a dependência de Deus não elimina a proatividade. Então é Deus quem faz, bem, vou ficar aguardando, esperando Deus então fazer. Quando Deus então abrir uma porta, eu vou ficar sentado aqui. Não é isso que o Salmo está ensinando, na verdade. O Salmo não diz que não devemos guardar a cidade, diz? Não. O Salmo não diz que não devemos edificar a casa, porque Deus vai fazer, é Deus que faz. É isso que o Salmo diz? Não. O Salmo diz que quando nós edificamos, se Deus não confirmar nosso trabalho, nada produz, mas nós temos que edificar. Eu lembro que muitos anos atrás eu coloquei um alarme na minha casa, e eu me lembro que um irmão idoso e sincero ficou sabendo, e ele me repreendeu. Ele disse para mim, por que colocar alarme na casa, você não confia que Deus guarda? O fato de Deus estar por detrás e Ele ser aquele que faz com que as coisas efetivamente aconteçam, não quer dizer que nós não devemos agir. O Salmo não está ensinando isso, friso mais uma vez. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O Salmo não diz, como o Senhor é o construtor da casa, então vocês não precisam construir. Não é isso que o Salmo está dizendo. Quando nós compramos um terreno e queremos construir uma casa, a nossa casa, nós temos que ir atrás do projeto, nós temos que ir atrás do engenheiro, temos que ir atrás do pedreiro, do construtor, etc., do material. A questão é que as nossas ações das nossas habilidades que Deus nos concedeu, da força e saúde que Ele nos deu, da inteligência que Ele nos deu, essas coisas todas somadas, elas vão fluir conforme Deus der a direção e o sucesso. É preciso ser humilde nas nossas iniciativas.
e não caímos na exaustão da descrença. Levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente, como diz o Salmo, e não estarmos na dependência de Deus. E vamos caminhar para uma exaustão na nossa descrença. Nós temos que fazer, nós é que temos que garantir, nós temos que garantir o sucesso, o resultado, está nas nossas forças, e nós vamos nos arrebentar emocionalmente e até fisicamente. Mas é maravilhoso quando nós aprendemos a depender, e nós agimos, somos proativos, mas descansando na provisão do Senhor. E aí então nós não caímos na exaustão que a descrença pode trazer. No nosso levantar cedo, no nosso dormir tarde, nosso trabalhar árduo será diferente, porque será feito no descanso do Senhor, reconhecendo humildemente quem nós somos, que nós, sem a confirmação do Senhor, somos inúteis em nosso trabalho. Precisamos aprender a definir sucesso pela dependência, não pelo acontecimento em si. Sim, nós fizemos um projeto, nós trabalhamos no projeto, fluiu bem, trouxemos resultado. O sucesso está não na realização em si, mas na realização, na dependência. Foi algo que nós fizemos na dependência do Senhor, ouvindo a voz dEle, seguindo a vontade dEle, atendendo os princípios do Senhor e não violando os princípios do Senhor, mas em oração e humildade nós realizamos e foi realizado. Aí sim, é o sucesso pela dependência e não pelo resultado em si, a nosso orgulho, a nossa prepotência de dependência e autonomia. É preciso ser humilde na iniciativa. Aprenda a depender, valorize a interdependência familiar. É muito interessante este salmo, porque da metade dele, ele muda para o assunto da família, do relacionamento pai com filhos. E no salmo seguinte, vai falar da esposa. O que indica este salmo é que, quando nós pensamos nos projetos da vida, depender do Senhor envolve o projeto da família. E que a família é uma provisão do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos valorizar a interdependência familiar. Quando nós dependemos de Deus no projeto da família, isso vai nos levar a um convívio familiar, um tipo de relacionamento onde nós somos interdependentes. Nós não somos independentes e nem temos uma dependência total um do outro, mas nós interdependemos. Eu preciso de você, você precisa de mim, diz o marido para a esposa para o marido, dizem os filhos para os pais e os pais para os filhos. O Salmo nos convida então, no depender de Deus, a termos essa independência familiar, onde nós rejeitamos o individualismo. A vida fora da família, nos nossos dias, existe um movimento anti-matrimônio, anti-família, e tantos entrando por esse caminho. Não é o caminho da palavra de Deus, não é o projeto original de Deus desde a criação. A família foi a primeira instituição que Deus criou, depois de criar o homem e a mulher. E é fundamental para a humanidade, é fundamental para as nossas vidas. E nós precisamos ver a família, construir a família na dependência de Deus. Isto nos levará a conhecer, segundo a vontade de Deus, na dependência dEle, uma vida familiar de interdependência. Ele fala sobre a bênção dos filhos, de ter os filhos. Há um valor no lar, segundo este salmo. É uma bênção de Deus. Os filhos são vistos nesse salmo como algo que nos enriquece. Há um enriquecimento. Nos nossos dias, as pessoas não valorizam os filhos e talvez substituem por um cachorro. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos entender o peso, o valor da família e de uma interdependência. E quantas vezes a história é triste, porque se aprende essa interdependência tarde demais. Tarde demais.
Quando finalmente, por exemplo, alguém na família se torna inválido, alguém que não viveu a interdependência, mas agora, quem é que cuida? A não ser a família. Quem cuida do marido a não ser a esposa? Quem cuida da esposa a não ser o marido? Por mais dinheiro que tenha, por mais que possa contratar profissionais, quem é que vai olhar, verificar que esse cuidado profissional está sendo feito em amor? É fruto de amor, de um cuidado que é não somente técnico, mas humano, de afeição, se não for alguém da família. É preciso valorizar a interdependência. Quando nós dependemos de Deus, isso toca na família. A dependência de Deus nos remete à interdependência na família. Na verdade do Salmo, há uma implicação natural. Quando nós dependemos de Deus, nós somos levados a esta vida familiar, ver nela uma dádiva de Deus, assim como a casa edificada, assim como a cidade guardada. A família também é um projeto de Deus em nossas vidas. E nós, ao vivermos a interdependência familiar, nós refletimos, nós manifestamos que somos dependentes de Deus. A verdade é que quando aprendemos a depender de Deus, nós caímos na real em quem nós somos, nós abandonamos a prepotência, esse desejo de autonomia, nós caminhamos para uma atitude muito humilde em relação a nós, que viabiliza a atitude nossa um para com o outro de interdependência. Nenhum de nós, quando depende de Deus, se vê mais como o rei da terra e o centro das coisas. Aí é possível a interdependência familiar. Aprenda a depender de Deus. Objetive construir holisticamente. Eu quero avançar um pouco além do Salmo, naquilo que ele coloca. O Salmo fala sobre inutilidade. Se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é inútil montar guarda. Inútil é a palavra, inútil, inutilidade, vazio. A questão do construir de forma que não seja inútil o que nós construímos, que os nossos projetos não sejam inúteis. Projetos que até nós fazemos na nossa força, na nossa prepotência, mas que representam muito pouco, muito pouco. A questão é, nós temos a dependência de Deus não apenas como resultado, mas a dependência de Deus que nos dá a visão do modo como nós fazemos, por que nós fazemos. É um fazer que toca todo o nosso ser, os nossos valores espirituais e morais, como a construção da nossa casa própria. Podemos construir apenas pensando que é tijolo, mas podemos ver o valor espiritual e moral ali, quando nós fazemos a dependência de Deus. E nós vemos ali, além dos tijolos, um lugar que será uma ferramenta para Deus edificar a nossa família. Não só abrigar, mas edificar. Um lugar de convívio e edificação. A casa é um instrumento e não um fim em si mesma. E aí então a casa ganha uma dimensão holística. Envolve o meu relacionamento com Deus, a minha dependência de Deus. Por isso vai envolver os princípios que comandam o meu comportamento, minha forma de agir e da minha família. O que vai ser fomentado na vida familiar naquela casa. Há então toda uma implicação holística, envolve o todo, a plenitude, e não um fim apenas em si mesmo. Eu agi e montei uma empresa. Eu agi e ganhei dinheiro. Mas como você ganhou dinheiro? Como você montou a empresa? Eu montei uma empresa e perdi minha família.
Eu ganhei o dinheiro, mas sacrifiquei os princípios da palavra de Deus. Não é um realizar holístico, não é um construir holístico. Aquele homem que quer que os seus filhos falem a verdade com ele na sua casa. Não mintam para mim. E se mentir, vai ter correção aqui. Mas na sua empresa ele mente para todo mundo. É um sujeito dividido, não é holístico. Está fragmentado, está estilhaçado. Quando nós dependemos de Deus, nosso trabalho não é inútil, porque ele não se torna vazio ou estrelhaçado, mas ele preenche. Ele traz essa realização no seu todo, essa harmonia. E as coisas não serem um sucesso apenas em si, mas cada projeto toca e envolve toda a nossa vida de forma harmônica. Porque é tudo feito diante de Deus, na dependência de Deus. É muito diferente, é maravilhoso. A questão é, qual é a visão do trabalho? Que tipo de trabalho estamos realizando? Qual é a visão do dinheiro? Que tipo de dinheiro está em nossas mãos? Qual é a nossa visão de família? Que tipo de família está nas nossas mãos? É holístico? É holístico? É produto de um realizar na dependência de Deus e com Deus, de forma que a vontade de Deus envolva tudo. E a sua vida, então, não é toda dependente de Deus, tudo faz um conjunto harmônico, tudo é conforme a vontade de Deus, a dependência de Deus. Família não sacrifica trabalho, trabalho não sacrifica família, e daí por diante. É um construir holístico. Aí sim é a vida feita num todo único. É a vida que vale a pena, é a vida que realiza, é a vida que, nas suas conquistas, não deixa um rastro de destruição. Para eu ter isso, para eu fazer aquilo, tem um rastro de destruição. Não, a minha vida vem como um todo, avançando, avançando. Entreguei minha vida a Deus em Cristo, arrependido, clamei pelo perdão em Cristo. Cristo morreu a minha morte, pagou meu pecado. Eu morri com Ele pela fé. Nasci para uma nova vida nele. E agora, então, vivo para a vontade de Deus. Em tudo que eu sou, eu faço. Isto traz uma harmonia para a minha vida, minha forma de ser. Dependência total. Nada é inútil, vazio na minha vida, mas preenche, realiza de verdade, de forma eterna. O meu trabalho vai passar, mas porque eu fiz na vontade de Deus, isto vai ficar gravado para toda a eternidade. O objetivo é construir holisticamente, aprender a depender. É maravilhoso uma vida na dependência do Senhor, quando nós aprendemos a depender. É uma outra forma de construir, de fazer, agir, correr atrás das coisas. É uma nova visão de viver. Revoluciona tudo quando nós vivemos este salmo em nossas vidas. Nós vamos alcançar aquilo que as pessoas estão pagando, tentando comprar e não conseguem ter. E na verdade não nos custa nada, porque Deus em Cristo já pagou na cruz. Nós precisamos responder com muita humildade e viver na dependência de Deus. Se não for o Senhor o construtor da casa, diz o Salmo, no verso 1, inútil será trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Que o Senhor nos ensine essa verdade. Oremos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Nós a ouvimos como ela é, muito clara. E, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. E a nossa dificuldade de realmente viver na Tua dependência. Nossa oração nesta noite, ó Deus, é que o Senhor aplique esta palavra ao nosso modo de ver a vida.
Que o Senhor condicione o nosso sair e o nosso vir a este salmo. Que possamos em tudo vivermos, fazermos e agirmos com muita humildade, reconhecendo a nossa dependência de Ti e ouvindo a Tua voz e entregando na Tua presença todos os nossos esforços e iniciativas, para que o Senhor confirme, que o Senhor traga os resultados conforme a Tua vontade. Senhor, nos dê um viver holístico, rico, pleno, em tudo que somos e fazemos. De forma muito harmônica, possamos sempre estar na Tua presença. Leva-nos, Senhor, então, para uma vida na Tua dependência. Oramos em Cristo. Amém.